Olá, boa noite. Decisão sobre retorno das atividades no Ceará só deve sair amanhã. Contra a gripe começa na próxima segunda-feira. Entre os primeiros a receberem as doses estão crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos e trabalhadores da saúde. Região metropolitana de Fortaleza concentra mais da metade dos pacientes que esperam leitos de Covid-19. Em números, são 440 pessoas. 70% precisam de um leito de UTI. Estudo da Fiocruz alerta para a gravidade dos sintomas em casos de reinfecção pelo coronavírus. Pacientes que tiveram quadros leves na primeira vez podem apresentar sintomas mais fortes caso se contaminem de novo. Você vai ver também. Polícia apreende 14 quilos de cocaína no aeroporto de Fortaleza. Olha só onde estava escondido o material, dentro de um travesseiro que estava em uma bagagem. E um caso a ser desvendado no Cariri. Um homem é solto depois de mais de 15 anos preso sem nenhum processo contra ele. Essas e outras notícias a partir de agora no CE2. Seja muito bem-vindo. A gente começa essa edição falando sobre o decreto de isolamento social rígido, ou em outras palavras, o lockdown. As regras atuais que limitam o funcionamento dos serviços que são considerados não essenciais valem até o próximo domingo. Então, há uma expectativa sobre uma flexibilização do decreto a partir de segunda. Há pouco, o governador Camilo Santana se pronunciou nas redes sociais. A gente vai acompanhar o que ele disse. Foi quase agora. Ele disse que se reuniu hoje com o Comitê de Saúde para analisar a situação da Covid-19 em todo o estado. E que o anúncio em relação ao decreto e a flexibilização que ele havia sinalizado, havia dito para a semana que vem, deve ser feito apenas amanhã, no sábado. Vamos ficar de olho nesse assunto com certeza. Seguindo com as nossas notícias, um estudo divulgado pela Fiocruz faz um alerta. Quem já teve Covid-19 pode apresentar sintomas mais graves caso tenha a doença de novo. Reinfectar não só com as variantes, mas com a mesma cepa contraída antes. A experiência da Priscila com a Covid tem dois lados completamente diferentes. Em julho do ano passado, ela descobriu a doença quase por acaso ao fazer um teste rápido. Cumpriu isolamento e não teve sintomas. Em janeiro deste ano, após voltar de uma viagem, ela teve que encarar novamente o coronavírus. É muito forte a questão da falta de ar, realmente muito forte, é algo desesperador, você não fica realmente bem angustiada, a dor no corpo e muita dor nas costas, bem na região do pulmão, né? Muita dor nas costas mesmo, e a dor de cabeça como se fosse uma sinusite, né? Que é bem aqui na frente. Relatos como esses são cada vez mais comuns. Um estudo recente da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a reinfecção de Covid-19 pode apresentar sintomas mais sérios, resultado de uma no processo inflamatório. Especialistas explicam que muitas pessoas estão contraindo a nova cepa do vírus, que tem uma carga viral mais elevada. Chega a ser 10 vezes maior do que na primeira contaminação. Ela aumenta, na verdade, todo o processo inflamatório. Então, o que a gente tem é uma gravidade, né? Essa variante ela é mais virulenta. O que significa isso? Ela tem a capacidade de causar mais casos graves da doença. O levantamento também mostra que a reinfecção não acontece apenas por variantes. Estudos recentes indicam que os anticorpos desenvolvidos em quem já teve a doença têm duração de 6 a 8 meses. Então, muita gente está se contaminando de novo com o mesmo vírus. O que eles acreditam que aconteceu nesses casos é que a pessoa teve uma infecção leve ou assintomática e ela venceu o vírus sem produzir uma imunidade suficiente, entendeu? Ela não produziu aqueles anticorpos que nós temos, que precisamos deles para vencer o vírus. Para os infectologistas, diante do cenário desafiador e sem a quantidade suficiente de vacinas, mais do que nunca é preciso prevenir. Nós precisamos continuar com o uso de máscara e só saindo de casa nas situações necessárias. Da saúde, a gente vai direto para a educação, mas claro, ainda com foco na Covid-19. Um ano depois da primeira suspensão das aulas presenciais para frear o avanço do coronavírus, o Ceará está vivenciando a mesma situação. Alunos, educadores e a uma nova forma de ensino. Mas quais serão os impactos no desenvolvimento das crianças nesse período? Veja na reportagem.
Do ambiente escolar para a telinha, seja do computador ou do celular, um desafio para a Fernanda, mãe de 2 filhas em idade escolar. Uma no infantil 5 e outra no 2º ano do fundamental. E a mãe diz que as aulas online vêm gerando problemas emocionais e no ensino das crianças. Prejuízos de aprendizagem, com certeza. Por exemplo, a minha filha mais velha, ano passado, estava na alfabetização, no 1º ano fundamental, né? Ela deu sorte de já chegar alfabetizada no 1º ano fundamental. Essa psicopedagoga reforça que o ensino remoto gera, sim, impactos diversos na educação das crianças, mas que é necessário sempre trabalhar formas de tornar a experiência produtiva. Criar um ambiente, né, que estimule a curiosidade e interesse. Outro princípio muito importante, né, é trabalhar também o corpo, o movimento. O Ceará teve que suspender as aulas presenciais há 1 ano para frear o avanço do coronavírus. A retomada do ensino em sala de aula iniciou em setembro do ano passado, só para creches e pré-escola do ensino privado. Depois houve o avanço para outras turmas, mas em 19 de fevereiro deste ano, toda a educação precisou voltar ao remoto. Enquanto isso, as crianças das escolas públicas ficaram todo esse tempo no online. Especialistas lembram também a preocupação com as desigualdades educacionais. Muitos alunos de escola pública não têm nem acesso à internet. É um período desafiador. Os professores, por exemplo, vêm se desdobrando para atrair a atenção das crianças. Embora eles sejam altamente tecnológicos, né? Porque a gente sabe que as crianças de hoje têm essa tecnologia muito mais aguçada do que na nossa fase de infantil, mas eles precisam desse adulto para poder estar lhes auxiliando ali diante de uma atividade que é passada pela professora. Rosiane tem 2 filhas em idade escolar e precisa de muito jogo de cintura diariamente para dar conta de todos os compromissos. Cuidar da casa, do trabalho e ainda orientar as crianças com as lições. Em casa a gente tem que se virar para substituir o papel da professora, tem que fazer a tarefa, tem que botar para ela responder. Da pequenininha, a mais velha não, a mais velha tem a dificuldade mesmo, mas a gente tá se virando, fazendo como pode. Vamos falar agora sobre dinheiro no bolso de quem precisa. A primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial começou a ser paga hoje para os nascidos em fevereiro. Desde o início da semana, você que está sempre com a gente, sabe muito bem disso, nós temos mostrado a lotação nas agências da Caixa Econômica, gente dormindo na fila, lugar na fila sendo vendido também. Pois bem, hoje o presidente da Caixa Econômica pediu que as pessoas só se dirijam aos bancos se for realmente necessário, tá? Se o bloqueado, se for o seu caso, preste atenção, a orientação é ligar para o 111 para que seja feito o desbloqueio. Outro aviso importante, quem for receber o benefício a partir do dia 22 não precisa fazer o procedimento agora. Agora atenção, você que é autônomo ou microempreendedor e está precisando de dinheiro. O Estado liberou uma linha de crédito para amenizar os impactos da pandemia e esse pacote foi adiantado com exclusividade aqui no CE2 na semana passada em uma entrevista com o governador Camilo Santana. Assunto para André Alencar ao vivo. Oi André, boa noite para você. Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos. Olha só, Thaís, a iniciativa é liberar 100 milhões de reais, taxa de juros zero nesse ano, justamente aí por conta da pandemia da Covid-19. Então, esse programa é voltado para algumas atividades, como, por exemplo, os microempreendedores individuais, assim também como os trabalhadores autônomos informais, os agricultores familiares que não exerçam atividades agrícolas no meio rural e tem algumas regras. Por exemplo, só poderão participar as pessoas que ganhem até 3 salários mínimos, isso significa até R$ 3.117. O financiamento individual varia aí de R$ 500 a R$ 5.000, o financiamento em grupo até R$ 21.000. Só no ano que vem há uma variação aí de 0,3% a 0,5% ao mês. E outras 2 informações aqui, Thaís, o parcelamento em até 24 meses e carência em até 4 meses. É com você, Thaís. Tá certo, André. Obrigada. Bom trabalho para você. Boa noite. E hoje teve prisão e apreensão de drogas no Porto de Fortaleza.
A polícia e a Receita Federal apreenderam 14 quilos de cocaína na bagagem de um passageiro. Tudo numa fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O conteúdo das malas que vinham de Guarulhos, em São Paulo, foi descoberto após raio-x. A droga foi escondida num travesseiro. Um homem foi preso em flagrante e vai responder por tráfico interestadual de drogas. E um policial militar da reserva foi baleado numa tentativa de assalto em Maracanaú. O PM reagiu e acabou sendo atingido na perna por um dos suspeitos. O outro fugiu do local. O PM, identificado como Matheus Ribeiro Nascimento, e o assaltante foram levados à UPA de Maranguape. O estado de saúde do PM é estável. O suspeito continua internado no IJF. E em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, 2 homens foram presos suspeitos de roubar 26 ovelhas de um casal de idosos. A polícia encontrou a dupla na BR-222 quando levava os animais dentro de uma Kombi. Um dos presos tem passagem pela polícia por vários crimes, entre eles homicídio. A polícia encontrou com os bandidos também um revólver, munições, dinheiro e outros objetos. Todo o material roubado e os animais foram devolvidos às vítimas. Um intervalo rápido aqui no C2 e a seguir a gente fala de um homem que passou mais preso sem ter nenhum processo contra ele. E ainda, um dado preocupante que você precisa ficar sabendo. A Covid matou mais que AVC, infarto e outras doenças cardíacas juntas. Os detalhes, logo mais, fica com a gente, o C2 volta já já para você. Era o número de vagas de medicina do recente vestibular da UES. 15 foi o número de aprovados do Farias Brito. Mais uma vez, o Farias Brito foi o primeiro em aprovações em medicina. Farias Brito, primeiro também em medicina. Gente, vamos fazer o seguinte? Miou. Ah, não, de novo não. Perto da velocidade de Oi Fibra, aquela outra internet parece até um ventinho. Tem a qualidade e estabilidade de Oi Fibra com 200 mega por R$ 99,90. É sexta, é sábado. Sexta e sábado Zenir. As maiores ofertas pra você. Colchão casal com altura de 20 centímetros Ortobon por R$ 799. Ainda leve 2 travesseiros. Lavadora de roupas 12 quilos automática Consul por R$ 1.699 ou 12 de R$ 169,90. Conjunto estofado 2 e 3 lugares por R$ 899 ou 12 de R$ 89,90. Ar-condicionado Split 9000 Inverter LG por R$ 1.999 ou 12 de R$ 199,90. É nesta sexta e sábado pelo Zap Zenir 889-8821-7000. O melhor está aqui. Qual é a sua fortaleza? Para muitos, são momentos como esses. Para outros, alguém que está perto ou bem longe. Sua fortaleza pode ser algo que a gente não vê, mas sente muito forte dentro da gente. Fortaleza é mais do que o nome da nossa cidade. Está lá no dicionário. Qualidade de ser forte. Casamento perfeito de nome e significado. E quando se junta isso em um povo, não tem como dar errado. Nossa fortaleza é nossa fé, nossa capacidade de vencer, seguir firme, forte e confiante. O mundo pode até estar diferente, mas nossa força é a mesma de antes. Neste aniversário, com tantos desafios, é importante do que lembrar o quanto é firme a nossa fortaleza e que vamos vencer esse momento difícil. Porque nosso nome não nega, somos Fortaleza. 180 mil pode fazer o seu sonho acontecer. Tem 180 mil reais só no primeiro do Totolec. É Totolec Show. Sonhou, bateu, ganhou. C2 já ao vivo de volta, falando mais uma vez sobre Covid-19, uma informação que preocupa todos nós. A doença neste ano já matou mais que o AVC, o infarto cardiovasculares juntas, que por muitos anos foram as principais causadoras de mortes em todo o mundo. Maria Cardoso tinha 73 anos de idade e era hipertensa. Quando pegou Covid, teve que ser entubada e precisou de uma UTI. A família ainda tentou conseguir um leito, mas não deu tempo. Nós levamos toda a documentação para o hospital para ver se a gente conseguia uma UTI para minha mãe, mas infelizmente não conseguimos nenhuma UTI. E no dia 2 a minha mãe acabou falecendo.
Santa, o padre Gilson perdeu 4 familiares muito próximos, também para o coronavírus. O significado das perdas, porque foi pai, mãe e mais 2 irmãos, sendo que eu sou de uma família numerosa, de 12 filhos, uma família bem tradicional, muito unida. Isso foi um choque muito grande. Só neste ano, até ontem, aqui no Ceará, a Covid-19 matou 2.300 pessoas a mais do que o AVC, o infarto e outras doenças cardiovasculares, que por muitos anos foram as principais causadoras de mortes em todo o mundo. De janeiro a 8 de abril, o estado contabilizou 4.745 mortes por Covid. O número é quase o dobro dos óbitos por doenças cardiovasculares, que foram 2.445. Esses dados foram divulgados pelo portal da Transparência do Registro Civil. A estatística mostra que a Covid tem mudado o perfil de mortes, já que é uma doença altamente transmissível e a contaminação é muito rápida. E esse é o grande medo quando a gente fala de novos vírus, de epidemias, porque sempre que chegar um novo vírus, ele tem um grande potencial de acometer muitas pessoas e de causar muitas mortes, que é como a gente está vendo agora com o SARS-CoV-2, né? Está difícil para quem está em tratamento contra a Covid em um leito, imagina para quem ainda está aguardando um. Mais de 800 famílias estão nessa situação, esperando por um Covid-19 hoje no Ceará. A maioria está nos municípios da região metropolitana de Fortaleza. O prejuízo, gente, poderia ser ainda maior se não fossem os quase 2.000 leitos a mais que foram abertos no estado em comparação à primeira onda da doença. A primeira impressão é que a falta de ar fosse de cansaço, que persistiu por mais de 5 dias, o suficiente para a família inteira do seu Clóvis se preocupar. Ele estava reclamando de falta de ar. O meu irmão fez uma consulta com ele. Quando ele foi fazer a consulta, que chegou lá, já disseram que a saturação dele estava muito baixa e que ele precisava tomar oxigênio urgente. Hipertenso e cardiopata, seu Clóvis, com 74 anos, está internado na UPA da Jurema, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Ele precisa de um leito de UTI, mas não tem. Um drama enfrentado por mais de 300 famílias nos 19 municípios da região metropolitana de Fortaleza. Depois da capital, com 166 pacientes, vem Maracanaú com 22 pessoas esperando uma UTI. Está bem caótica, né? Eu sou médica da atenção básica, então o número de pacientes infectados vem aumentando enormemente. Eu cheguei a ter dias de notificar 20 casos, 18 casos, isso na atenção básica, que é a porta de entrada, né? Somando com os leitos de enfermaria, 448 pessoas estão hoje na fila na região metropolitana. É mais da metade de todo o estado, com 845. Mesmo com mais de 800 pacientes aguardando um atendimento mais adequado nos hospitais públicos, o Ceará tem hoje 4.867 leitos, segundo a Secretaria da Saúde do Estado. É um crescimento de mais de 60% em comparação a abril e maio do ano passado, auge da primeira onda da pandemia. Situação que, segundo os médicos, traz 2 consequências. Primeiro ponto, que tem mais pacientes infectados, né? Isso é fato. A quantidade de pessoas infectadas é bem maior do que no ano passado. E, em segundo lugar, que o tempo de permanência no leito, né, do paciente que está no leito, ele tem sido maior. O pai da Ana Cristina está na luta pela vida, mesmo sem o leito de UTI que tanto precisa. Ela está para ter o idoso de volta sem sequelas. A nossa esperança é essa, nós temos esperança que o nosso pai vai voltar para casa, porque ele é um homem forte, né? E a gente precisa muito dessa vaga, porque quando ele voltar, ele vai encontrar uma família, os filhos muito mais reunidos esperando por ele. E a grande esperança diante de tudo isso é qual? A vacinação, né, gente? A partir de segunda-feira, 2 grandes vacinações, importantes vacinações, vão estar acontecendo aqui no nosso estado. É que a campanha de vacinação contra a gripe começa, então, na próxima semana. Olha só os detalhes. Nós já distribuímos mais de 313 mil doses dessa vacina, que vai atender uma parte da primeira fase, que envolve os grupos prioritários de crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, aquelas com 45 dias após o parto,
povos indígenas e trabalhadores da saúde. A gente pede que tenham os cuidados em relação a se preservar contra a Covid, porque o Ceará ainda está na pandemia e essas pessoas vão se deslocar até os postos de vacinação, então evitem aglomeração, levem o seu álcool em gel, faça todo o possível para se preservar contra a Covid-19, mas vacine contra a influenza. Orientações repassadas para você. Daqui a pouco vem o Jornal Nacional com as principais notícias sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Olá, Renata Vasconcelos. Olá, no Jornal Nacional você vai ver o que embasou a decisão do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal sobre a instalação de uma CPI no Senado para apurar ações e omissões do governo federal na pandemia, as reações no Congresso e no Palácio do Planalto e qual o peso político que a CPI da Covid pode assumir neste momento. Nós vamos dar um panorama sobre a vacinação aqui no Brasil e em outros países para você poder comparar. Como o auxílio emergencial pode não chegar para quem não tem acesso à internet. E a segunda. O Jornal Nacional é às 8h30, hora de Brasília. Até já. Nós vamos juntos ao vivo agora ao Cariri, porque em Juazeiro do Norte a Guarda Municipal descobriu um caso de cárcere privado quando estava resolvendo um outro crime, de roubo. O Edson Freitas está por dentro dessa história. A gente os detalhes ao vivo. Oi, Edson, boa noite para você. Como foi isso tudo, hein? Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. A Guarda Municipal estava atendendo a ocorrência de um roubo e recebeu a informação de que o suspeito estaria no bairro Frei Damião. Os inspetores foram até lá, encontraram o suspeito inclusive com um aparelho telefônico na mão, que confirmou que tinha roubado para comprar drogas. Quando eles estavam levando o suspeito para a delegacia, na casa dele, um dos inspetores escutou o grito de uma mulher. Quando ele retornou, era a esposa desse suspeito que disse para os guardas presa, sem poder ver a família, sem poder sair e em constante ameaça. Diante disso, o suspeito foi levado para a delegacia, a vítima foi para a delegacia da mulher, ela foi ouvida pela delegada, que pediu a medida protetiva urgente, foi concedida, foi aberto o inquérito paralelamente ao roubo e agora a polícia também investiga essa situação de cárcere privado. Tudo isso aconteceu hoje pela manhã, aqui mesmo na cidade de Juazeiro do Norte, Thaís. As imagens são impressionantes, viu? A situação toda que essa mulher estava. Ainda bem que deu tudo certo. Edson, obrigada. Boa noite. Agora escuta só essa outra história. Cada uma que aparece por aqui, gente. Um homem foi solto da penitenciária do Cariri depois de passar mais de 15 anos preso. E um detalhe, não havia nenhum processo contra ele. Desde o dia 18 de novembro de 2005 que Cícero José de Mello esperava por esse momento. A liberdade, segundo ele, foi preso de uma tentativa de homicídio, crime que ele diz que não cometeu. Me acusaram tentativa de homicídio. Isso aconteceu, senhor Cícero? Não, senhora. No último dia 7, este advogado soube do caso de Cícero e buscou informações. Por coincidência, ele foi solto no dia seguinte. De acordo com Roberto, não há informações sobre a prisão de Cícero em nenhuma base de dados do Poder Judiciário. Por conta de não se constatarem as reais razões, os reais fundamentos, motivos de ter levado Cícero ao cárcere, que a magistrada pontuou pelo relaxamento e determinou a expedição do alvará de soltura. O pior já passou, mas agora seu Cícero enfrenta um novo desafio: reencontrar a família e conseguir todos os documentos pessoais. Depois de quase 16 anos preso, reconstruir a vida é o maior objetivo. O sonho de seu Cícero é os 5 filhos. Eu peço, aonde a Catiana estiver, ela, como mãe de meus filhos, ela tem uma compreensão e veja que eu não devo. Eu não devo, não quero nada contra ela, mas eu só quero que ela reconheça o que eu já fiz por ela e que ela veja que eu sou o pai dos filhos dela e das filhas dela, cometi crime. O advogado também afirma que vai buscar uma ação indenizatória para Cícero. A gente vai tentar ingressar com uma ação de indenização, uma ação reparatória, mover o Estado, porque houve uma falha aí administrativa, houve uma falha judicial, do Poder Judiciário, no sentido de, durante todos esses anos, não ter revisado, revisto, reanalisado a situação prisional.
Bom, em nota, o Poder Judiciário disse que não há registros processuais sobre a prisão dele e que, por isso, determinou o relaxamento da prisão e a soltura do Cícero José de Mello. O caso vai ser apurado internamente. Mudando de assunto e trazendo um recado para quem fez o Enem, as inscrições para o SISU terminam hoje, viu? E é bom não deixar para a última hora, já que pode ter instabilidade no site. Fernanda Aires tem as informações. Oi, Fernanda. Boa noite para você. São quantas vagas aqui no Ceará? Quase 10 mil, viu, Thaís? Uma boa noite para você, boa noite a todos. Segundo o Ministério da Educação, no Ceará, 4 instituições públicas estão ofertando 9.597 vagas em cursos de graduação em 25 municípios do estado pelo SISU. E as inscrições vão até hoje. Para se inscrever no sistema, o estudante precisa ter feito a prova do Enem do ano passado e ter obtido uma nota superior a 0 na prova de redação. Mais de 86 mil estudantes já se inscreveram no sistema, tiveram alguns relatos de instabilidade na plataforma por conta do total de acessos. Mas, segundo o MEC, a situação já foi resolvida. Após o resultado do SISU, aí as instituições de ensino superior iniciam as matrículas entre 14 e 19 de abril. Mais detalhes vocês podem conferir no nosso portal g1.com.br/ce. Thaís. Obrigada, Fernanda. Num momento tão crítico como esse de pandemia, são as doações que estão ajudando muitas e muitas famílias. Vamos ver agora 2 exemplos de instituições que têm garantido a sobrevivência de muita gente. Uma mãe até consegue ficar com fome, mas não ter como... Cruel. Quem é a mãe que vai ver o filho pedir um pão e não vai ter para dar? Né? Isso machuca, dói, martiriza. Mayra cria os gêmeos de 4 anos sozinha. Nessa pandemia não tem nenhuma fonte de renda. É aqui no IPRED que a família faz a única refeição do dia. Uma sopa servida com carinho. A fila pode ser grande, mas nem se compara ao número de pessoas que está precisando nesse momento. O IPRED atende a 1.350 crianças, mas devido à necessidade das famílias, teve que expandir esse atendimento para as comunidades. Ajudar os necessitados é uma correnteza de tragédias trazidas pela Covid-19. O isolamento social necessário para frear o vírus causou redução nas doações. O IPRED teve que se reinventar, buscando parcerias com supermercados e com a Ceasa. Juntos doam alimentos que não seriam vendidos. Os alimentos que não serão mais vendidos com as perdas do supermercado, é a gente transformar em refeições realmente nutritivas. Boa vontade de quem se arrisca na pandemia para salvar quem vive em risco constante. No bairro João 23, a instituição Doando queda nas doações. Em alguns momentos críticos, faltou ajuda para as 130 famílias beneficiadas pelo projeto. Estamos tendo muita dificuldade. Tem dias que a gente chora pela dificuldade, tem dia que a gente não consegue realizar esse trabalho. A Ana é costureira e voluntária. Nesse isolamento, a mão de obra para fazer mantas térmicas com embalagens de leite, cobertores que vão aquecer quem está em situação de rua. Aumentou muito o número de irmãos na rua, né? E assim, eles têm uma necessidade muito grande de lençol. Embalagem. Tudo se transforma na busca incansável para ajudar o próximo. E se você sentiu que pode ajudar também, anota aí esses telefones que eu vou passar agora que aparecem na sua tela. Para o Doando que se recebe, o número é 988970084. Já para o IPRED, o telefone é 3218-4000. O CE2 vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã. Um ótimo fim de semana. Descansa, se cuida. Tchau, tchau. Assista agora a sua novela das 7. Salve-se quem puder. Saboreie